1 Tessalonicenses capítulo 5, leremos versículos de 1 a 11. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreve, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A mensagem tem no título, Perambulando ou Marchando. Perambulando e tropeçando, ou marchando confiadamente. Perambular quer dizer andar-se ao acaso, à toa, sem destino, vagar, vagabundar, ser inconsistente, vaguejar. E assim são os que são da noite. Versículo fala do ladrão da noite. Porque ladrão de noite é um destruidor que surpreende os despreparados, não é? Ladrão, por isso fala ladrão de noite. Em João capítulo 11, versículos 9 a 14, fala das trevas, os que andam em trevas. João 11, 9 a 14. Jesus, é o caso do Lázaro. Jesus está querendo ir para a casa da Marta e a Lázaro, voltando para a Judeia. Os discípulos já achavam a ideia muito louca. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo, deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Falando que o Lázaro estava morto. Então tem na palavra em nosso texto, em 1 Tessalonicenses, os que dormem, dormem de noite. Falando que são mortos espiritualmente.
Mas depois, quase no fim do trecho que eu li em 1 Tessalonicenses, fala: se vigiemos ou dormimos, que estaremos juntamente com Ele. Não quer dizer se somos salvos ou não, estaremos juntos com Ele. Mas se estamos vivos ou fisicamente mortos, estaremos com Ele. Então, no nosso texto, 1 Tessalonicenses, fala dos dois usos da mesma palavra. Voltando a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Essa mensagem tem 2 pontos: noite e dia, e 3 subpontos em cada um. Noite, os que estão de noite, versículos 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquele que está grávida e de modo nenhum escaparão. Olhando essas da noite. De noite, quando eu era menino, eu li algumas coisas sobre Helen Keller, que era surda e cega. E a história trouxe o ponto e perguntava: como você acharia de ser sempre no escuro, não escutando nada? Então, de noite, nós tivemos um corredor interno na casa que poderíamos fechar todas as portas e ficava escuradíssimo. Então, aí eu entrei no mundo da Helen Keller. Estava escuro e eu procurava tatear, não poderia pisar muito firme e nenhuma coisa se faz com muita certeza quando está tudo no escuro. E depois, quando saía de outros lugares, fechava os olhos para não saber onde que eu estava. Isso é igual daqueles que andam de noite. Versículo 7: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. A noite é o tempo de incerteza. Está falando de noite aqui como tempo de folga, de ser inconsciente. À noite você pensa as coisas não estão claras, tem um perigo, ou você acha que você está escondendo de outros e faz coisas que não convém. Antes de sermos salvos, antes da luz raiar em nossos corações, nós achávamos que o que estamos fazendo, Deus não importava, não teríamos consequências daquilo que a gente fazia. Estávamos andando em ignorância. Exatamente, os que estão da noite são ignorantes de realidades. São como os virgens, os 5 virgens tolas na parábola do reino de Deus. Tinha 10 virgens, 5 tolas, 5 sábias. E a diferença entre os 2 grupos é que os sábios sabiam o que tinha o essencial para as suas lâmpadas, e as tolas não estavam conscientes. Então eram ignorantes de realidades. Como que diz aqui, eles esperam paz, mas vem aí sobre eles repentina destruição. Versículo 3: os da noite, pois que quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Noite, pensa que está escondido, pensa que está sozinho, mas Deus vê a noite igual do dia, no seu fulgor.
nada se esconde de Deus. Mas os que estão da noite, quando Jesus voltar, Jesus vai voltar como para eles, ladrão de noite, porque vai pegá-los despreparados. Os da noite são ignorantes da realidade, são ocupados em vergonhices, como o versículo 6 e versículo 7 diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, os que estão de noite não estão vigiando e nem são sóbrios. Não são em controle dos seus pensamentos, não estão sérios, nada para eles está levado a sério. Estão ocupados em vergonhices, porque os que dormem de noite, e os que se embebedem-se de noite. Eles dormem, fazem o que é natural de noite, dormem, fazem o que está o mais fácil, o mais natural, embebedem-se, tem falta de controle, tem regalias durante a noite, acham que são escondidos, são ignorantes de realidades, são ocupados em vergonhices, embebedam e fazem as coisas que vêm naturalmente à mente, tudo que leva para vergonha. Tem falta de controle, prazer total nas concupiscências, pois isso é o que é do mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E os que são da noite fazem o que é natural da carne e não acham que vão ser levados à conta ou ao juízo. São ignorantes de realidades, não podem entender as coisas espirituais porque se discernem espiritualmente. Mas estes têm destruição certeira. Como que diz, versículo 2: porque vós bem sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parte aquela que estava grávida, e de modo nenhum escaparão. Nós sabemos muito bem que o dia do Senhor virá. Então, se nós sabemos que o dia do Senhor virá, não vai chegar como ladrão de noite. Mas os que estão da noite, a vinda do Senhor vem como ladrão. Os que estão de noite estão esperando paz e esperança, mas o que eles vão receber é repentina destruição. Então são ignorantes de realidades, são ocupados em vergonhices e têm destruição certa. Não escaparão, como que diz o versículo 3. Virá, então lhes sobrevirá destruição, como as dores de parto aquele que está grávida e de modo nenhum escaparão. Nós sabemos que ele virá. Eles não estão esperando. Eles acham que tem paz e segurança, mas quando o Senhor virá, de modo nenhum escaparão. Os da noite estão folgando, estão inconscientes da realidade, mesmo nas incertezas que têm, eles vão de todo vapor para a destruição. São ignorantes de realidades, ocupados em vergonhices, e tem destruição certa. O juízo vem. Você está da noite, o dia do Senhor virá, e os que estão de noite, os que estão vivendo segundo a carne, sendo dominados pela carne, ocupados em vergonhices, não escaparão. E o seu destino, se continuar nessa situação, o seu destino é a ira, como que diz versículo 9.
falando do dia, porque Deus não nos destinou para a ira. Então quer dizer, os que não estão de dia são destinados para a ira. Como que está no seu destino? Como será o dia do Senhor para você? O seu Salvador vindo, você recebendo galardões, ou vai ser destruição repentina, da qual não vai se escapar de jeito nenhum? Como será? E tem-nos também do dia. De dia, eu posso ver outro lado, desse ponto eu posso ver outro lado da rua. Se eu saísse um pouco, eu poderia ver outro lado da cidade. Nós temos visão boa, tudo está aberto para o uso do dia. De dia nós trabalhamos porque é mais produtivo. Os do dia estão iluminados na verdade, enquanto os outros eram ignorantes de realidades por causa de estar de noite. Nós somos iluminados em verdade. Vamos olhar, por favor, em João 8, 32 a 36. João 8, 32 a 36. Jesus falando para os que criam nele, os judeus, olha o versículo 30, dizendo a ele estas coisas, Jesus falando sobre a sua vinda do Pai e falando tudo que o Pai tinha dito a ele a falar, e ele fazendo nada mesmo do que a não ser do que o seu Pai mandou ele fazer. Versículo 30, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando com quem? Os judeus que criam nele. E ele fala em versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Porque ele está falando a essas pessoas que criam nele? Se fosse nós, ou se fosse hoje, você crê em Jesus, parabéns. Eu vou te ensinar o que você vai ter no céu. Porque daqui é só para crer, e quando morrer já tem a vida eterna. Mas Jesus conhece melhor os corações. E os que creem nele, se permanecerdes, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Uma grande diferença entre os que falam que criam, ou que criam por causa de lógica, ou de emoção, ou de filosofia, e os que conhecem Cristo de coração. Uma grande diferença é um permanece e o outro não. Aquele que permanece, apesar dos pecados que ainda tem, o pecado que habita em nossos membros se manifestando, ele permanece no caminho da verdade, porque tem a habitação de Cristo pelo Espírito Santo na sua vida. Tem uma vida espiritual renascida, viva. E esse traz que permanecemos. E se permanecerdes na palavra, mostraremos que somos os seus discípulos, se estamos lutando e vencendo
conheceremos a verdade, e aquela verdade nos libertará do poder do pecado que ainda habita em nós. Mas estes que dizem, esses judeus que disseram que creram, nunca entendiam que eram servos do pecado. Nunca entendiam. Era novidade a eles quando Jesus falou: aquele que comete pecado é servo do pecado. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos, sereis livres do pecado dominando a sua vida. Os que são de dia são iluminados, são libertos do poder do pecado. Se não são libertos da presença do pecado, mas o poder do pecado pode dominar. Os salvos podem dominar o poder do pecado, porque tem aquele que aniquilou aquilo que tinha o império da morte, que é o Satanás. Jesus destruiu aquele que tem o império da morte pelo pecado, o Satanás. Então, os que são da noite são ignorantes de realidades, mas os de dia, não sei porque as anotações não ficam no lugar, mas os de dia são iluminados em verdade, conhecem Cristo e são libertos. Vamos voltar para o nosso texto em 1 Tessalonicenses 5 e leremos versículos 4 e 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Jesus volta de repente e vai arrebatar o seu povo repentinamente, mas ele não vem como ladrão para os céus que são fiéis, os céus que são ativos, andando como os de dia. Ele vem repentinamente, mas não pega como ladrão, pois são preparados para ele. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. É interessante, quando Jesus voltar, arrebatando o seu povo, vai ser rapidinho. E de 7 anos depois, quando ele voltar depois da tribulação para estabelecer o milênio, aquela guerra que acontece no fim da tribulação, vai pegar muita gente despreparado. Jesus volta como ladrão, mas para os que estão nos esperando, mesmo na tribulação, os salvos que estão aí esperando ele, os que não foram mártires, ele vem de repente também. Mas ele volta como Senhor esperado, pois são iluminados em verdade. Nós temos os que estão voltando. Os que não estão em Cristo têm os seus entendimentos, como que diz em 2 Coríntios 4, entenebrecidos. Isso. Entenebrecidos, escurecidos as suas mentes e o seu entendimento. Mas aquele que criou o mundo e criou o sol e falou que haja luz, este tem raiado em nossos corações em Jesus Cristo. Por isso somos iluminados em verdade. Éramos mortos como os demais, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos amou e nos ressuscitou, nos vivificou com Ele. Então somos iluminados em verdade. E a verdade mesmo ilumina. Como versículo 2 do nosso texto, 1 Tessalonicenses 5, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Sabeis muito bem. Como que sabem muito bem? Vocês sabem qual é o livro mais velho da Bíblia? Qual? O livro de Jó. Você achava que era Gênesis, é?
O Gênesis fala das coisas mais velhas, da criação e antes da criação, mas Jó fala, o livro de Jó foi escrito antes de Moisés até. E ele já fala deste dia do Senhor vindo. Pensei que anotei a referência, mas não acho aqui. Mas em todo caso, você pode achar em Jó como ele fala das trevas, o engano das trevas e como os que são das trevas vão ser surpreendidos. E os que leem a palavra de Deus sabem muito bem das coisas. Sabemos muito bem que o dia do Senhor virá repentinamente. Sabeis muito bem porque tem Cristo morando em nós pelo Espírito Santo e Ele nos ensina em toda a verdade, Ele nos guia em toda a verdade e nos ensina todas as coisas. Sabemos muito bem, sabemos confiadamente, não estamos perambulando e tropeçando, mas estamos marchando confiadamente, porque sabemos da verdade, somos iluminados por Deus na face de Jesus Cristo. Os de dia são iluminados, os de dia são ocupados em obediências, os de noite são ignorantes de realidades, são ocupados em vergonhices, mas os de dia são iluminados em verdade e são ocupados em obediências. Versículo 6 do nosso texto: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedecem, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos, uma coisa contínua, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Somos ocupados em obediência, somos sóbrios, responsáveis, somos ativos em fé e amor. Fala da couraça aqui, couraça da fé e do amor. Alguém pode me dizer, na armadura do Senhor tem a couraça também. A couraça é do que? Alguém quer olhar lá em Efésios 6, versículo 14, e me dizer qual é a couraça? Tem a capacete da salvação. A couraça é do que? De justiça, a couraça da justiça. E aqui fala, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. A couraça da justiça e a couraça da fé. Nós estamos crendo em Jesus, confiando na morte dele em nosso lugar. Então as justiças dele são imputadas a nós. Amém? Então temos a couraça da fé e o amor, e temos a couraça, a mesma couraça é da justiça. Mas estamos vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Quer dizer, estamos vivendo por causa dessa justiça que temos diante de Deus. Estamos vestindo-nos uma coisa contínua, vivendo a nossa fé em nosso lar, vivendo a nossa fé diante de Deus, em particularmente em adoração e meditação da sua palavra, confissão dos nossos pecados, e vestindo-nos da nossa fé diante da luz da nossa família, luz da nossa rua, do nosso trabalho, da nossa escola, do nosso andar, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Será que você já tem a couraça da justiça de Cristo em si? Quando alguém olha a você, ou quando Satanás vem como aquela darda inflamada da lei, ou como aquele bastão da lei para te bater, por você não obedecer à lei, será que tem as justiças de Cristo
segurando e cuidando para que você não seja, que não recebe o golpe fatal. Tem a couraça da justiça de Cristo. Estamos vestindo-nos da couraça da fé e do amor fraternal, do amor ao Salvador, do amor a Deus, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Então somos ocupados os de dia, não estão perambulando ou tropeçando, mas estão marchando confiadamente, porque são iluminados em verdade, sabem do que está fazendo, são ocupados em obediências. Em terceiro ponto, tem a salvação certa, tem a vida eterna. Versículos 9 a 11 do nosso texto. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nós temos a salvação, os que andem de dia, tem a salvação certa, tem a vida eterna com Jesus, e tem o conforto. E saiba que a salvação não é a igreja, nem essa, nem nenhuma outra. A salvação está numa pessoa. Essa pessoa não é o pastor. Essa pessoa não é você, nem parente de Jesus. Mas essa pessoa é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, os que estão em Cristo estão já mortos com Ele. E a morte de Cristo garanta, pois Ele morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer sejamos vivos, ou quer sejamos mortos, se vigiemos ou se dormamos, vivamos juntamente com Ele, neste lado daquele Jordão, ou naquele lado do Jordão espiritual, nós vivamos juntamente com Ele. Então temos o conforto e a garantia. Cristo morreu por nós. Amém? Foi sepultado por nós. Amém? E foi ressurreto por nós. Se nós estamos nele, mortos nele, fomos sepultados com ele, de certo temos a garantia por ele ressuscitar. Seremos ressurretos com ele. Então, os da noite são ignorantes de realidades, são ocupados em vergonhices, têm a destruição certa da ira de Deus. Mas os de noite são iluminados em verdade, são ocupados em obediências e têm a salvação eterna. Você é da noite ou do dia? Se está de noite, a mensagem é: arrependei-vos dos seus pecados, crendo em Jesus de coração como seu Salvador. E assim aconteça o que de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios 4, versículo 6. Mas leremos versículos 3 e 4 juntos. 2 Coríntios 4, versículos 3 a 5. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Os que estão em Cristo estão do dia. Os que não estão em Cristo estão de noite. Você está destinado à ira se permanecesses de noite nas trevas, no engano das trevas,
o seu fim é de destruição repentina. Mas se estiver de dia, Deus não nos destinou para a ira, mas de estarmos com Ele por causa da sua vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e obrigado pela sua atenção.